A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô, amigos, ouvintes e companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, com a temporada Tempos de Recomeçar, está no ar. Defender a vida é essencial. É o primeiro direito de todo ser que vive. Entender como fazer essa defesa é fundamental para que possamos entender o que é a vida, como respeitá-la, como lutar por ela e, claro, em defesa da doutrina dos espíritos que amamos e divulgamos com tanto carinho. Saber que estar nessa luta é primordial para todos nós. Por isso, hoje nós vamos bater um papo com alguém que vocês já conhecem e já sabem também que nesses 50 anos de atividades da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, nós estamos fazendo uma homenagem aos programadores e apresentadores, aqueles que realmente fazem a rádio acontecer. E para nós ficarmos no clima de como é importante termos o nosso emocional a serviço da vida, nós vamos ouvir uma música que tem um título interessantíssimo, um título que já nos remete a essa luta. O nome da música, Vida, cantada pelo grupo Razão Áurea, autoria de Aldo Montinelli e Cacá Rezende. Estrela brilhar, a leveza da brisa soprar, vozes tentando dizer a lição a aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador, criaturas do mar. A beleza da ave a voar, até o tatu de jardim tem razão de existir. Essa voz de criança que ri dentro de mim. Tudo está no seu lugar.
será. Linda música, não é? Uma música maravilhosa, uma música que já nos leva a essa sensação de responsabilidade diante de Deus e diante de todos para com a defesa da vida. Por isso que no nosso bate-papo de hoje nós vamos entrevistar uma querida companheira, conhecida de todos vocês, cujo programa que apresenta é específico para falar de lutas, de amor e de respeito pela vida. Recebemos na tarde de hoje, dentro desta temporada Tempos de Recomeçar, ou seja, recomeçar fazendo tudo melhor da maneira que nós íamos fazendo antes, enfrentar essa luta difícil que a humanidade foi chamada a experimentar e vencer. Conversamos com Jane Chantré. Jane, bem-vinda, querida, mais uma vez ao nosso programa e boa tarde. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui com vocês e com a Cláudia Rezende, né, que trouxe essa música linda, cheia de doçura, de harmonia. É muito gratificante estar participando desse momento, né, comemorativo, em que a Rádio Rio de Janeiro está completando 50 anos. Essa é uma rádio que tem uma proposta de construção de um mundo melhor, né? E nesses 50 anos eu fico imaginando quantas vidas a Rádio Rio de Janeiro já impactou positivamente, ajudando nessa construção de um mundo melhor. Eu digo isso em todos os aspectos, seja no meio ambiente físico, seja impactando vidas através dos postulados cristãos espíritas, né? Uhum. Iluminando corações, né, Cláudia? Isso é verdade, Jane. Por isso essa nossa iniciativa, a iniciativa do programa Movimento Espírita em Foco, de chamar aqui aos nossos microfones os companheiros que fazem a rádio acontecer, como você e tantos outros que já passaram por aqui, e aqueles que irão ser convidados a prestar aqui a sua homenagem à rádio, deixar aqui o seu depoimento. Em outras oportunidades em que você esteve conosco, foi para falar do seu trabalho em defesa da vida. Mas hoje, antes de tocarmos nesse assunto, nós gostaríamos de fazer a você a mesma pergunta que fazemos aos demais companheiros programadores. Jane, qual é a sua história, como foi a sua atuação para chegar até aqui, a ter um programa na nossa querida Rádio Rio de Janeiro? Qual é a história de Jane Chantré com a Rádio Rio de Janeiro? Cláudia, em outras oportunidades, né, você me convidou realmente para falar do trabalho em defesa da vida. E hoje você está me convidando para falar da minha atuação, né, junto à Rádio Rio de Janeiro. Isso. Eu mesma que produzo um programa baseado principalmente em entrevistas, né, relacionadas à causa da defesa da vida, né. Essas causas são... Fica muito marcada a questão do aborto, porque nesses tempos, né, há uma incisiva, né, isso em nível internacional, estão querendo legalizar o aborto em termos mundiais, né. Então, a nossa defesa da vida em relação ao aborto, eutanásia, suicídio, drogas, violência, a campanha da paz e a FEB. Você conhece, Cláudia, né? Sim. As campanhas da FEB, né? Sim. Então, essas entrevistas são relacionadas a esses temas que impactam a vida. Perfeito. Seja a vida humana ou no ecossistema. E como foi que você chegou à Rádio Rio de Janeiro trazendo essa bagagem tão linda dessa causa que deveria ser defendida por todos que se acreditam filhos de Deus, nos direitos igualitários para cada um? Como foi que Jane chegou à Rádio Rio de Janeiro trazendo essa bagagem maravilhosa? Como é que eu cheguei? Como é que você chegou? Talvez, não sei, né? Mas porque eu e meu esposo, João, nós sempre fizemos
campanhas, né? Campanhas em defesa da vida no movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Graças a Deus, o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro sempre nos fortaleceu. Seja nas Comerges, né, que nós sempre estávamos, nos Ereus, e nos feirões da Rádio Rio de Janeiro, nos feirões onde que Divaldo Franco estava, né? Nós comparecíamos com a campanha Sim à Vida, né? Que é uma campanha que vem do Lar Preservação da Vida, lá do Paraná, que faz um trabalho belíssimo, apoiando as duas vidas, a vida da mamãe e a vida do bebê, para que não haja o aborto, apoiando essas mulheres no momento em que elas mais precisam. E nós levávamos essas campanhas aonde nós pudéssemos levar, né? Em palestras espíritas. O movimento espírita sempre nos apoiou e a Rádio Rio de Janeiro também. Então nós fazíamos essa campanha levando os bebezinhos, né, as réplicas dos bebês, mostrando que a vida já existe, né? Desde o momento da concepção, ela está ali materializada. Perfeito. E nós espíritas sabemos que ela já acontece desde antes disso. E aí nós recebemos esse fortalecimento do movimento espírita, fazíamos campanhas também, a campanha que a Federação Espírita Brasileira inicialmente, né, começou, que é a aprovação do Estatuto do Nascituro. Nós corremos esse Rio de Janeiro, né, colhendo assinaturas para que não haja a aprovação do aborto e que haja a aprovação do Estatuto do Nascituro, né? E aí é onde a rádio entrou nessa história, Jane? E assim, como é que eu entrei nessa história? Eu entrei porque o Marcos de Mário, né? Marcos de Mário fez um convite. Sim. E assim, interessante, porque quando ele fez esse convite, né, já nos conhecia através dos trabalhos que nós apresentávamos no movimento espírita. Rafael e João também. Outros colaboradores também vinham somar esforços conosco. Quando nós não podíamos ir, outros colaboradores iam, né? E lá mesmo, outros colaboradores, outros apoiadores nos ajudavam a fazer as campanhas, um movimento de unificação. E em defesa da vida humana, né? E foi então que o Marcos de Mário, num momento assim muito inusitado, num momento de muita emoção para todos nós espíritas, né? Que foi a despedida do nosso Gerson. Sim. Durante o sepultamento dele. Sei. Ele me convidou. E eu achei assim inusitado, porque o Gerson, ele defendia a vida humana, né? Com muito amor, com muita garra. E Marcos de Mário olhou para mim e eu fiz para ele, trouxe essa lembrança de defesa da vida. Então isso para mim foi uma honra, né? Uma honra para nós da rádio, né? Podermos estar caminhando junto com você aí nessa causa tão importante. Há quanto tempo, Jane, o programa está no ar? Você lembra? Olha, o primeiro programa, ele foi ao ar, ele foi em março de 2017. Né? E foi assim um momento de muita emoção, de incerteza, porque, caramba, como é que eu, né, ia falar na Rádio Rio de Janeiro? Todos nós pensamos assim quando a gente chega aqui. Mas aí foi assim que começou o meu trabalho, né, na Rádio Rio de Janeiro. Eu espero que a defesa da vida tenha chegado aos corações dos nossos ouvintes. Certamente que chegou. Certamente que chegou. E, Jane, eu também costumo fazer uma pergunta a esses homenageados, como é o seu caso. Nós estamos aqui, acima de tudo, fazendo uma homenagem a Jane Chantré, apresentadora e produtora de um programa tão importante. E aí, é claro que à medida que o tempo vai passando e nós vamos ficando íntimos, né, do microfone, íntimo dos ouvintes, falando com as pessoas com relação ao programa, acontecem algumas coisas que são muito importantes e marcantes.
todos nós apresentadores, nós temos um fato relacionado ao programa, ou quando nós estamos com ele no ar e alguém nos liga, ou quando encontramos alguém nos eventos por aí, pelo movimento espírita fora, e aí algo acontece que marca essa nossa passagem aqui na rádio, dividindo os microfones com os outros companheiros à frente de um programa específico, como é o caso do programa Em Defesa da Vida. Você, Jane, tem alguma situação, alguma história que tenha te causado um impacto e que tenha partido do fato desse teu programa estar no ar? Cláudia, em algumas vezes, enquanto eu estava fazendo o programa aí na rádio, que agora a gente está fazendo em casa, né? Daqui a pouco a gente volta. Não entendi. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ter fé. Com certeza, isso. Então, alguns ouvintes ligavam, né, para a rádio, aí a Shelinha anotava. Uhum. Mas, assim, eu acho o grande marco do programa Em Defesa da Vida, né, não vou dizer que seja um marco de história, né, eu digo, assim, um marco cronológico mesmo. Sim. Que as pessoas que têm um interesse nessa causa, né, que, assim, não causa, assim, muito despertamento nas pessoas, né? Porque você encontra envolvimento, defesa da vida das crianças já nascidas muito maior do que pelas crianças que ainda estão no ventre, que precisam nascer. E, assim, às vezes a gente parece que está gritando num deserto. Gente, é preciso ajudar essas mãezinhas, né? Para que não abortem. É preciso não deixar que essas leis avancem no nosso sistema legislativo. Então, o programa Em Defesa da Vida, através da Rádio Rio de Janeiro, tem sido um marco histórico, nesse sentido cronológico, que a gente vem percebendo, a gente vem fazendo dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, né, um instrumento de defesa da vida pela criança não nascida ainda, mas que já está ali no ventre daquela mãezinha, esperando para ser abraçada, né, e para poder olhar pelos olhos, né, que todos já podem olhar, mas contemplar esse Brasil lindo que é o nosso Brasil, né, e que nós precisamos de outros braços, outras mãos, outras mães, outros pais que nos ajudem nessa defesa. E também um marco em relação à questão da defesa da vida no tocante às drogas, para que o nosso Brasil, né, continue fazendo com que não entre no nosso país, né, legislações que façam que o plantio da maconha, por exemplo, a cannabis, né, seja legalizado no nosso país, porque o nosso país ele não tem condições, né, de fiscalizar nem sequer uma vendinha da esquina, né? Hoje, atualmente, nós não temos essa condição. Esperamos que com o trabalho, né, dos nossos governantes, dos nossos fiscais, né, que isso melhore, porque dia a dia nós vamos melhorando, porque estamos a caminho de um mundo regenerado. Estamos melhorando enquanto seres humanos. Estamos mesmo. E essa questão, Jane, de um programa específico, e nós vamos já falar um pouco mais sobre o programa, depois do nosso intervalo, é o fato de nós darmos a oportunidade, porque a rádio ela tem esse papel fundamental na sociedade, né? A sociedade abraçou a Rádio Rio de Janeiro já há 50 anos como uma voz da doutrina dos espíritos. Mas nós não estamos aqui apenas para falar de doutrina. Para isso as pessoas têm as instituições, os grupos de estudos, as palestras, os grupos de debate, as rodas de conversa, onde se fala sobre doutrina para se aprender, porque nós estamos ainda no caminho do aprendizado, um pouco mais sobre a terceira revelação. Mas a rádio tem um papel fundamental também de informar, de consolar. E esse papel da rádio ele é exercido com programações como essa, como esse programa que você apresenta, porque você dá a oportunidade de pessoas que não estão ligadas em fatos outros que estão acontecendo ao nosso derredor,
E que quando a rádio entra com um programa nas suas casas, nos momentos em que elas ligam lá hoje, a gente tem a oportunidade de, através da internet, de ouvir a rádio em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer parte do mundo e digitar lá www.radioriodejaneiro.digital, que é o nome do nosso novo endereço, e você ouvir toda a programação da rádio 24 horas. E dentro dessa programação, há o programa Em Defesa da Vida, que leva esta informação para que nós saibamos o que realmente está acontecendo, porque o compromisso nosso é com a verdade. A verdade que o Evangelho do Cristo nos trouxe, a confirmação da verdade que a implantação, o nascimento da doutrina espírita nos trouxe, e a responsabilidade dos apresentadores que chegam aqui até os microfones e conversam com o ouvinte sobre essas questões. Então, a causa Em Defesa da Vida, apesar de você ter dito agora há pouco aí que parece que é uma pregação no deserto, na realidade não é. E eu vou te dizer por quê. Porque, como todo espaço organizado, nós fazemos a observação de como essa programação está sendo recepcionada pelos ouvintes. Nós conseguimos medir isso. Mesmo quando o programa é gravado, que não é uma live, que não está ao vivo no ar, mas dentro do site da Rádio Rio de Janeiro, lá no botão Ouça, quando você clica, é como se você estivesse ouvindo a rádio digital, é uma rádio. Só não está no seu aparelho de rádio, mas é uma rádio. E aí a gente consegue medir o interesse das pessoas, o acesso das pessoas. Então nós sabemos do interesse do público sobre aquele assunto. Quando nós conversamos anteriormente a esse momento desse nosso bate-papo, eu te falei por que nós estamos homenageando, como eu falo para todos os outros apresentadores, os apresentadores dos programas, porque são justamente esses apresentadores que falam o que o público necessita ouvir. Então a rádio tem programas doutrinários, nós temos programas de análise que analisam os fatos da vida à luz da doutrina espírita, nós temos programas de autoajuda que respondem dúvidas dos ouvintes. Temos programas informativos de uma causa extraordinária como esse, Em Defesa da Vida. Por isso nós estamos te agradecendo por você ter aceitado o nosso convite e vamos te falar uma coisa. Não saia daí não, nem você, nem os nossos ouvintes. Fica aí mais um pouquinho, que nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre o programa que você apresenta, ok? Ok, Cláudia. Muito obrigada. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. Estamos de volta com a nossa agenda. Como é bom, né? Eu falei agora há pouco com o Jane que daqui a pouco nós vamos estar juntos aqui no estúdio e isso vai acontecer. Nós temos fé em Deus de que as coisas precisam continuar. E nossa agenda hoje traz um lembrete para você inicialmente. Vem aí, 4, 5 e 6 de junho, o 6º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E esse congresso ele é de extrema importância, viu? Porque ele vai estar falando de algo que nos foi dito há muitos anos atrás. Nossos filhos ou vossos filhos e filhas profetizarão. Estava-se ali falando da questão da comunicabilidade entre os mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, neste ano, no 6º Congresso, traz justamente esse fato. Mentes conectadas. Será um passeio com relação à explicação, ao entendimento e ao estudo da mediunidade imperdível. É claro que nesse momento que nós estamos vivendo, o congresso ele é todo virtual. Na semana passada nós falávamos com o Darcy e ficamos estarrecidos de alegria quando o Darcy nos falou que já havia mais de 6.000 inscritos para o congresso. Eles
tinha uma meta, ou tem a meta, de alcançar 10 mil participantes nesse congresso, e nós temos certeza que eles irão alcançar. Lembrando também que o congresso vai contemplar crianças e adolescentes com o congressinho. Há atividades, há também inscrições no site do CERJ para que o adolescente e a criança possam participar do congresso da mesma forma que seus pais, da mesma forma que os adultos. Então, entre no site do CERJ, saiba como fazer a sua inscrição, porque hoje, sexta-feira, dia 4, o congresso começa. Já nós vamos estar anunciando a abertura do congresso. E vocês vão poder assistir de casa com toda a segurança e participar de tudo aquilo que foi carinhosamente preparado para que você possa participar desse 6º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Mentes Conectadas. Mas nós já estamos no mês de junho. Estamos começando a nos aproximar de outubro, mês de aniversário da Rádio Rio de Janeiro. Nós vamos fazer 50 anos no ar, com uma programação que, como dizia o Gesso, que foi uma frase criada por ele, da Rádio da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Então fique atento, daqui a pouco nós vamos começar a anunciar aí nos spots, nas nossas redes sociais, para você saber de que maneira você pode participar do 4º A Música Espírita Está no Ar, evento anual em que nós temos o objetivo de nos aproximarmos do público. E não fique pensando que porque ele será virtual, que não vai ter aproximação não, que vai ter, e muita. A Música Espírita Está no Ar está cheio de novidades maravilhosas, você nem sabe quantas coisas a equipe está preparando para você. Então fique atento, porque daqui a mais 2 semanas nós estaremos colocando o evento nas redes, colocando no ar, no AM, e você vai saber como você deve participar, fazer para participar do evento. E vou te dizer, tá? Os artistas vão dar um verdadeiro show, porque afinal de contas são 50 anos da Rádio da Fraternidade. Mas nós fizemos aqui um pequeno intervalo do nosso bate-papo com a nossa querida Jane Chantré, porque nós estamos conversando com os programadores para entender como foi que eles chegaram aqui à rádio, etc e tal. E antes de nós voltarmos com a Jane para que ela fale um pouco mais sobre esse trabalho que ela desenvolve, sobre a defesa dessa causa, nós gostaríamos, Jane, de voltar com uma pergunta para você, porque eu sei que você também é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 50 anos oferecendo uma programação específica. Jane, como você, nesta ação de ser ouvinte da rádio, vê o trabalho que a rádio desenvolveu durante todos esses anos? Como é que você percebe a Rádio Rio de Janeiro? Nossa, que responsabilidade dessa resposta. Eu faço isso com todo mundo, tá? É uma responsabilidade, mas também uma emoção. Porque, engraçado, quando a gente começa a frequentar os corredores da Rádio Rio de Janeiro, né? E sempre a rádio está no ar. Você vai gravar, mas está lá o rádio com os programas, né? E eu sempre ia perto, né? O Pablo sempre me atendendo quando podia, e às vezes fora do horário, meu horário, que a minha vida é muito corrida. E eu tinha, assim, às vezes eu chegava lá às 18 horas, eu ainda estava lá, e eu podia ouvir a voz de Geraldo de Aquino. E assim, eu me remontava para aqueles anos, né? E eu no corredor da Rádio Rio de Janeiro, relembrando, rememorando coisas que eu não vivi, né? Mas pensando em todos os trabalhos que já foram realizados ali, em prol também da Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, apoiando aquela casa, né, para ajudar a terceira idade, lembrando de todos os programas que eu já vi, né, de programas que eram feitos nos estádios, né, que eu presenciei alguns, em auditórios, programas musicais. Então eu percebo a Rádio Rio de Janeiro como um instrumento do bem, né?
E desde que Geraldo de Aquino lançou a Rádio Rio de Janeiro, né? E acompanhando as produções dos programas que a Rádio Rio de Janeiro veicula, né? Sempre de acordo com os postulados cristãos espíritas, né? Que o meu programa, embora ele traga muitas questões da sociedade, porque é dentro dos postulados cristãos espíritas que a gente se transforma num homem, uma mulher de bem, para poder agir na sociedade, né? Então a Rádio Rio de Janeiro é esse instrumento de fortalecimento do ser integral, para que ele possa agir e ser um instrumento de transformação da sociedade, sabe? Um instrumento que possa alavancar esse mundo regenerado que a gente tanto anseia. E assim, os postulados cristãos espíritas, eles primam por esse amor universal, né? E a Rádio Rio de Janeiro tem sido essa ferramenta, né, que Geraldo de Aquino nos deixou, e continuando assim, com esse trabalho, né, ela sempre vai estar ajudando a fortalecer o nosso Brasil, né? Sempre sendo a emissora da fraternidade. Pois é. A rádio que toda a família pode ouvir. Gerson, com sua sensibilidade e sua inteligência, nos deixou, né, essa frase, nos deixou essa fala, que é uma fala que eu sei que algumas pessoas até a repetem com muita propriedade, mas talvez algumas pessoas não saibam. Nós já falamos aqui sobre isso. É uma frase do Gerson. Alguém, né, questionou a ele numa conversa, num bate-papo, o que era a Rádio Rio de Janeiro, e aí ele veio com essa frase maravilhosa, que era a Rádio da Fraternidade, a rádio que toda a família podia ouvir, pode ouvir. E você falou aí que a Rádio Rio de Janeiro desbrava aí hoje, né? Desbravava quando o radinho conseguia pegar o AM alguns outros estados. Hoje, desbrava o Brasil inteiro. Você pode assistir a rádio em qualquer parte do país, e para nossa alegria e nosso bom orgulho, né? As pessoas falam de orgulho como sendo um sentimento pejorativo, mas há o orgulho bom quando você se sente satisfeito com aquilo que você fez e quer atingir os objetivos. Orgulhosamente hoje, a Rádio Rio de Janeiro ela é ouvida no mundo. Quando nós fazemos os programas ao vivo, nós ficamos extremamente satisfeitos de receber pelo Facebook, às vezes pelo WhatsApp, no YouTube, mensagens, recadinhos de pessoas, de brasileiros que estão fora do país e que eles se sentem próximos do Brasil, próximos da doutrina espírita quando eles escutam a rádio. E a certeza que nós temos de que essas pessoas escutam a rádio é que quando nós ficamos muito tempo fora do ar ao vivo, né, o ano passado inteiro foi programas apenas gravados. Esse ano de 2021, alguns programas já foram ao vivo, e mal nós entramos no ar com o programa ao vivo, eis que alguns companheiros na Califórnia, na Argentina, no Uruguai, entraram imediatamente para dizer da saudade que estavam de poder participar, de poder mandar seu recadinho. Então, isso para nós é extremamente importante, saber que a rádio evoluiu no século XXI e chegou a esse nível de ser hoje ouvida fora do país, porque da mesma forma que no Brasil, quando alguém escuta a Rádio Rio de Janeiro, e como você mesmo falou, a rádio se esforça para cumprir a sua missão e o seu papel, de ser essa divulgadora da doutrina dos espíritos, de ser essa voz do movimento espírita, e para o movimento espírita, nós atingimos outras pessoas que estão ali ao nosso derredor. Nós temos relatos de companheiros que nos mandam relatos hoje. Nós estamos também apresentando relatos das pessoas no programa Clube da Fraternidade às sextas-feiras. São depoimentos dos ouvintes, dos participantes do clube, e eles falam, eles ligam a rádio, mesmo que as outras pessoas estejam fazendo outras coisas em outros lugares, essas outras pessoas também são atingidas de forma positiva pelo som que sai ali do rádio e hoje pelo som que sai do computador. Então é muito importante nós sabermos dessa responsabilidade, que nós estamos falando com várias pessoas que às vezes estão totalmente distanciados por diversos motivos que a vida propõe, mas que a rádio consegue trazer essas pessoas para dentro desse conforto, para dentro dessa consolação, para dentro dessa informação. Então foi muito boa a sua fala no que diz respeito a falar dessa responsabilidade, dessa importância que a rádio tem
para a doutrina espírita, assim como as outras rádios das outras filosofias religiosas também têm a sua importância, porque os seus adeptos também fazem a mesma coisa que os adeptos da doutrina espírita faz. Talvez o diferencial da Rádio Rio de Janeiro é que nós temos um cabedal enorme de ouvintes, eu não sei se você já se apercebeu disso, sabe disso, que não são declaradamente espíritas. Mas que são ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, a nossa missão, iniciada lá atrás, em 1971, quando a rádio nasceu, mas antes disso, em 1937, quando João Pinto, junto com Geraldo de Aquino, colocou o primeiro programa Hora Espiritualista no ar, ali nascia uma missão, e que está sendo cumprida até hoje. Nós ficamos felizes, satisfeitos e gratos a pessoas como você que fazem a nossa programação importante e interessante para quem quer, como você bem falou, fazer o seu esforço individual para se tornar uma pessoa melhor. Mas nós falamos lá atrás, alguns minutos atrás, que nós iríamos mais uma vez falar da sua ação dentro dessa causa. Então vamos falar um pouco mais sobre o programa que você apresenta. Como a ideia nasceu, você já me falou que foi um convite do Marcos Demário no sepultamento de Gerson. Então Gerson, trabalhando como ele mesmo disse, o dia que Gerson saiu daqui da rádio, foi para o hospital e não mais voltou, ele saiu daqui dizendo uma frase. Nós estávamos numa reunião de conselho e ele não estava se sentindo bem, ia sair daqui para ir no hospital para saber daquele incômodo que ele estava sentindo e não mais teve a oportunidade de retornar à rádio. Mas ele saiu daqui dizendo uma frase: eu trabalhei até o último dia. E quando você conta que no sepultamento do Gerson, Marcos Demário te convidou para fazer um programa, a gente vê que Gerson continuou trabalhando. Então a gente já sabe como é que nasceu a ideia de você fazer um programa, mas como é que você desenvolveu esse processo? Porque uma coisa é você lutar pela causa, outra coisa é você verbalizar isso para tantas pessoas ouvirem, e eu volto a te dizer, hoje o mundo te ouvir. Como é que você sente que surgiu esse programa para você? Cláudia, qual foi? Você perguntou o quê? Falei que a gente já sabe aqui como foi que nasceu a ideia de se apresentar um programa. Você é ser apresentadora de um programa. O Marcos Demário te fez um convite. Mas a ideia nasce e a gente tem que desenvolver o programa, certo? Você é uma lutadora, uma batalhadora pela causa em defesa da vida. Como foi que surgiu os processos para que você pudesse verbalizar essa sua luta em formato de programa? Ah, Cláudia, isso é porque não é a Jane, né? Uhum. Eu faço parte de um movimento de pessoas, né, que se interessam por essas causas, né? Sim. E o programa, ele também traz entrevistas de pessoas que são especialistas no assunto. Sim. Por exemplo, eu faço parte... Já fazia antes do programa, né? Uhum. Do movimento da cidadania pela vida, Brasil Sem Aborto. Sim. Que é um movimento que ele está presente em quase todos os estados do Brasil, procurando fazer com que o direito à vida desde a concepção se mantenha no nosso país, né? E faço parte também do movimento Brasil Sem Drogas, que também prima por fazer com que o nosso Brasil, né, se mantenha também livre de legalização de drogas, de plantio de alucinógenos aqui no nosso país. Uhum. E assim, o processo se dá porque eu procuro me aproximar, né, de especialistas, Sim. como a Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, que através dos postulados espíritas, está sempre também em atuação junto à sociedade, defendendo a vida humana contra o aborto, contra a eutanásia, né? E também a ABRAME, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que através de seus juízes também procuram estar sempre atentos, atuando, como aquilo que eu falei com você, nós nos fortalecemos nos postulados espíritas, né? Na doutrina espírita, nessa rádio Rio de Janeiro, que
prima pela construção de um mundo melhor, e através dessas associações, desses movimentos, através desses especialistas, né, a gente faz contato, eu faço contato, e eles sempre estão prontos, né, e para poder trazer a informação ao ouvinte para que defenda a vida humana aqui através da Rádio Rio de Janeiro. E assim os programas têm sido feitos, os processos de construção dos programas, né? Sim, sim. Não é eu, a Jane. Eu trago, assim, pessoas que vão realmente trazer os fatos a partir, né, dos postulados cristãos espíritas. Perfeito. Isso foi muito importante, essa sua fala foi muito importante, porque, na verdade, o que nós buscamos fazer é demonstrar para o ouvinte que está aí nos acompanhando que a Rádio Rio de Janeiro, primeiro em si, a estrutura da Rádio Janeiro é uma família, né? Nós temos os nossos técnicos, as pessoas que colocam a rádio no ar, que primam pela qualidade do som, hoje pela qualidade da imagem, do que vai pelo Facebook e pelo YouTube, e que está todo mundo junto pelo mesmo objetivo. E quando você fala dessas pessoas que junto com você construíram e ajudam a construir esse programa, você também já está nos falando de que o programa ajuda essa causa a alcançar os seus objetivos. É um dia de cada vez. Nós estamos ainda começando essa construção desse pensamento equilibrado. Um dia ela estará pronta. O homem estará pronto. O ser humano encarnado na Terra estará pronto para viver plenamente tudo aquilo que Deus idealizou para a evolução do espírito criado por Ele. Então, fiquei, assim, extremamente feliz de poder bater esse papo com você. E antes das nossas despedidas, eu quero te pedir uma coisa, que eu peço também. Não vai dizer que é missão difícil, não, porque nós pedimos para todos os nossos convidados, que é o seguinte: uma mensagem da Jane Chantré, apresentadora do programa Em Defesa da Vida, para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Ai, gente, então tá. Eu vou dizer a você que está ouvindo esse programa hoje, né? Não sei em que horário você está, mas você está encarnado, né? Você que está encarnado, você veio ao mundo através de um ventre de uma mulher, né? Todos que estão ouvindo esse programa são filhos e filhas que tiveram a oportunidade de vir ao mundo através de um ventre de uma mulher. Não importa, né, se essa mulher assumiu a maternidade, se não assumiu, né, mas oportunizou a sua vida. E nós devemos, nós todos aqui encarnados, agradecer a essa mãe que nos oportunizou reencarnar, né? Sermos esse instrumento, podermos utilizar o nosso corpo como um instrumento para o bem, para o progresso. Se você está ouvindo a Rádio de Janeiro, para a paz, porque todos aqueles que ouvem a Rádio Rio de Janeiro entendem que ela é um instrumento de paz e é um ser, uma pessoa que quer ajudar na construção de um mundo melhor, mesmo que essa construção comece com ela própria, com você próprio, no seu equilíbrio emocional, né, através de um consolo. Mas tudo isso foi possível porque uma mãe, uma mulher, disse sim à sua vida. Toda mulher, né, ela já é mãe desde o momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali já inicia a concepção. Ali já está unido um espírito que desde o plano reencarnatório estava unido a ela. Perfeito. E ali vai começar uma nova fase de vida, esperanças. Você aí concretizado. Tudo isso porque uma mulher, uma mãe, disse sim à sua vida. Então, peço a você, amigo e amiga ouvinte, que naquilo que você puder, ajude a que outras mães possam também possibilitar dizer sim a outras vidas.
Muito bom, Jane. Mensagem linda. Nós agradecemos a sua participação. Sabemos que é um dia de cada vez nas conquistas positivas da vida e que em algum momento todas essas ações que são realizadas e idealizadas para trazer o equilíbrio ao mundo, elas não serão mais tão necessárias, porque o mundo estará equilibrado. E o nosso trabalho, o trabalho da Rádio Rio de Janeiro, como você bem disse, é ajudar a todos nós, dentro da medida das possibilidades, a alcançar esse equilíbrio. Então, eu te desejo uma tarde de paz, de saúde, de tranquilidade. Agradecemos os esforços que sabemos que são imensos, que você faz para realizar o programa. E sim, nós ainda vamos, em outras oportunidades, conversar sobre esse trabalho, sobre a defesa dessa causa. Então, desejando a você tudo de bom. Eu te agradeço por ter atendido ao nosso convite, ok? Uma ótima tarde para você. Para você também. E a você, ouvinte, amigo, companheiro da Rádio da Fraternidade, nós agradecemos a sua audiência, a sua participação quando você escuta o programa, quando você escuta a reprise, quando você replica as informações que são aqui passadas, compartilhando com outras pessoas. E voltamos a dizer, a Rádio Rio de Janeiro faz 50 anos, mas o presenteado é você, amigo ouvinte, e muitas coisas boas estão já acontecendo e outras acontecerão para fortalecer esse laço de amizade entre a nossa rádio e você, nosso ouvinte. Então, desejamos a você um final de semana de paz, de tranquilidade, saúde e, acima de tudo, confiança em Deus. E até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.